Bom, meu nome é Carlos Alberto Bottino, mas ninguém conhece como Carlos Alberto Bottino. Desde criança me chamam de Bato Bottino. Eu nasci dentro de oficina praticamente. Tinha um japonês na minha cidade, que é Jabuticabal, que é praticamente um artista, né? O pai dele, na época do Camaro, né? Ele construía réplicas de carro, né? Também do Pontiac Trans Am. Ele tinha um Maverick na época e ele resolveu fazer uma réplica do Pontiac Trans Am através de um Maverick. E ele fez na mão, era aquele cara que era forjador, era funileiro das antigas, era um cara totalmente apaixonado pelo que fazia. E eu com 11 anos eu sempre ficava nessa empresa dele, até hoje eles fazem, o velho já nem tanto, mas o filho, que é o tio, ele já, até hoje eles fazem customização, pintura customizada, né? E ele teve um problema de saúde, para você ter uma base, ele é tão bom que ele teve um problema de saúde que ele só trabalha à noite. Então é difícil você pegar uma oficina mecânica de funilaria, de customização, que trabalha só à noite. Ele não, ele trabalha só à noite. Daí o nível de capacidade dele é um nível extremamente violento, vamos dizer assim, né? No sentido bom da palavra. Então, esse japonês, ele me ensinou muita coisa e me trouxe a paixão, que eu sempre tive a paixão por carros antigos, né? E a paixão da restauração. Daí para frente, eu fui me especializando, eu fiz vários cursos de solda, MIG, TIG, eletrodo, oxiacetileno, até fazer o curso de inspeção de soldagem. Hoje eu tenho uma escola de solda que chama ETEG, Escola Tecnológica Jabuticabalense de Solda. Já trabalhei para o governo estadual no programa Via Rápida, onde aí a gente ensinava e formava soldadores, né? Alguns sistemas são válidos dentro do processo deles, que eu concordo, outros não são tão válidos, que eu não concordo. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque solda, é uma coisa que você tem que estar perto da solda. Não adianta você querer soldar e você estar longe da solda, né? E também tem que soldar. A experiência também. Não adianta dar um curso, fazer um curso de solda de 2 ou 3 dias, fazer um curso virtual de solda. A gente teve a oportunidade de fazer solda virtual, fantástico, maravilhoso, mas é muito diferente da realidade, né? Porque você está dentro de uma cabine com ar-condicionado e não está realmente caindo escória, não está caindo fogo, não está caindo nada em cima de você, se você estiver soldando em posição de sobrecabeça, ou se você tiver um macaco erguendo uma peça, um carro, não tem como, você está se sujando, você está, às vezes, se for oxiacetileno, com fogo na cara, né? Então, é bem diferente a teoria, né, da soldagem, da prática, né? Então, a teoria é excelente no processo dos que eu estou falando de solda virtual, né? Porque você está lá no seu ar-condicionado, soldando, ela te dando as margens de erro e tal. Bom, mas basicamente, na realidade, é muito diferente. Você tem o risco de altura, você tem o risco de ser esmagado se uma peça cair. Logicamente, você tem que afunilar tudo isso para não correr o risco. Depois a gente vai falar mais sobre segurança de soldagem. E também tem o ambiente externo, né? Na solda, se você virar, se você sair fora da posição de 2 a 3 milímetros, o arco elétrico vai se apagar. Isso eu estou falando na MIG, na TIG, no processo de eletrodo revestido, né? No processo de oxiacetileno, se você sair fora da posição, logicamente não vai se apagar porque é fogo, né? Mas a proteção, que depois a gente vai falar sobre isso, se pegar como se fosse aqueles filmes da nossa época, né? Eu que tenho
49 anos, aquela luta entre o herói e o vilão, de repente ele dá um tiro e aquilo lá ele cria um campo magnético e a bala, a espada ou o que seja, a bomba não passa naquele campo magnético. É a mesma coisa que a solda faz. A solda, ela faz isso, ela cria uma proteção, você estando a 2 milímetros em relação à peça, que aquela proteção ela vai proteger a solda ou a poça de fusão. O que é a poça de fusão? A solda é uma briga entre o líquido e o sólido. A explicação é essa, né? Então, quando você abre o arco elétrico ou começa a fazer uma soldagem no processo independente, que for MIG, MAG, eletrodo, oxiacetileno, ela abre uma poça de fusão ali, que é uma briga entre o líquido e o sólido. O que é isso? O ferro, o ouro, o cobre, o níquel, seja o que for, ele começa naquele momento a ficar líquido. Né? E aí que você entra com o tesão da coisa, de você tem que estar na distância correta, na velocidade correta, porque naquele momento é o líquido. Aquela é a sua hora. É como um ator ele ensaiar uma peça por muito tempo e de repente ele vai entrar no palco. Aquele é o momento dele. Da mesma forma que esse vai ser o seu momento. Logicamente, a gente vai estar aprendendo esse domínio, como o ator vai, com a experiência, ele vai ter aprender a se, vamos dizer assim, controlar a sua ansiedade. Né? Nós, como escola, temos a obrigação de ensinar você a controlar a sua ansiedade. Para quando você entrar no palco da solda, que é a mesma coisa, para quando o ator entrar no palco em cartaz, que é a mesma coisa, você está com um domínio naquela poça de fusão. Por que a poça de fusão? A poça de fusão é exatamente quando o sólido virou líquido. Aquele é o seu momento de entrar em cena. E aí nós vamos ensinar, passo a passo, você entrar em cena de uma maneira correta. Então você tem que, para soldar, como todas as coisas no mundo, você tem que ter o tesão da solda. Né? Você tem que ter o tesão na sua profissão. Você tem que impactar, você tem que ter amor, você tem que ter tesão. Né? Você tem que ter paixão. Não adianta você estar soldando, né? Tá soldando distante da solda, como se estivesse fazendo uma panela de arroz no churrasco. Não, você tem que estar fazendo isso com tesão. A solda você tem que estar perto dela, 2, 3 milímetros. Você tem que estar vendo o que você está fazendo. Você tem que estar controlando a velocidade. O que é controlar a velocidade? Você tem que ter um ritmo constante. Como assim um ritmo constante? Na solda, a gente inverte o processo do pensamento humano. Eu acho que é uma das únicas coisas no mundo que você inverte o processo racional. Por quê? Quando nós estamos chegando perto de um objetivo, desculpe, estou um pouco resfriado. Quando nós estamos chegando perto de um objetivo, nós temos a naturalidade, né? O nosso cérebro é programado para isso, para você desacelerar. Se você chega você chega na casa de um amigo, quando você chega na porta, sem você perceber, você vai desacelerando. Se você chega num bar para pegar uma cerveja, quando você chega perto do balcão, naturalmente, sem perceber, você vai desacelerando. Se você chega no final do objetivo, você desacelera naturalmente. Ou nas curvas. Se você está andando de carro, que a gente está falando de desaceleramento, e também a gente falou sobre carro, que é uma coisa que eu gosto muito, e se você está chegando perto de uma curva, você, sem perceber, você desacelera, né? Isso normalmente, né? Você desacelera por quê? Porque está chegando perto
da curva, e isso tem risco. Então você desacelera. De estar chegando perto do seu objetivo também, outro ponto que a gente falou agora. Você está desacelerando em função de estar chegando perto do objetivo. E na solda, se você manter esse pensamento humano, que é uma coisa natural, você vai realizar uma solda mal feita. Você vai deixar excesso de material nas curvas. Se você começar a analisar, a partir de agora eu peço para você fazer uma análise. Vai no mercado, vê o carrinho do mercado, como que é feita a solda, que a gente vai ensinar para você fazer uma análise da solda. Tudo é processo de soldagem. Vai no seu portão, vê uma solda de um óculos, tudo é solda, é uma indústria enorme e mundial. Você fazendo bem ela aqui, você faz ela bem nos Estados Unidos, como eu já fui trabalhar, fiquei 6 meses trabalhando nos Estados Unidos, passei em Newark, passei em Long Branch, passei em West Long Branch, passei em Oriental, passei na Filadélfia, passei em Nova York, South Orange. Então, não é coisa, é uma coisa mundial, não é coisa de brasileiro que está fazendo alguma coisa errada. É uma coisa mundial a solda. E você vê erros como vem em Guariba, como vem em Sertãozinho, como vem em Jabuticabal, como vem em São Paulo, como vem no Rio de Janeiro, como você vai ver nos Estados Unidos. Eu já fiz inspeção numa moto da Suzuki, que ela tinha soldas grosseiras. Por que soldas grosseiras? Exatamente por isso. Porque, mas o cara é soldador da Suzuki. E daí? De repente, teve um boom de vendas, colocaram gente desqualificada e fizeram. Como que você está falando isso? Bom, a TIG é uma solda que você não se lixa ela. A própria solda, ela já é vamos dizer assim, ela já é o ator principal. A TIG é uma solda trabalhada. Você não vai... Quem está soldando TIG, ele está soldando materiais que anexam preço. Né? Você não vai ver solda TIG numa CG, numa Titan, numa coisa que exige uma produção grande. Né? Até tem TIG automatizada, mas na média você vai ver o processo MIG. Né? Agora a TIG não, a TIG é a estrela. A solda TIG, ela tem que estar como estrela. Se você solda um quadro de uma Suzuki 1100, a própria solda, ela faz parte do show, do conjunto. E esse show que está exposto geralmente, né, ele não pode ser mal feito. Essa solda não pode ficar mal feita. E como que ela estava mal feita? Exatamente por causa desses vícios. Quando você está virando num quadro, né, ou independente da peça, que eu agora estou falando especificamente da Suzuki, quando você está virando, você chegou perto da curva, você não desacelerou, você manteve a sua velocidade constante, que tem que manter. Né? Aliás, você não manteve a velocidade constante, você desacelerou. Você tem que manter a velocidade constante. Se você desacelerou, e você deixa excesso de material. Isso no processo MIG, no processo TIG, no processo oxacetileno, independente do processo. A solda, para ser boa, ela precisa ter 2 pontos principais, além de vários, mas 2 pontos são cruciais para isso. Ela precisa ter ritmo, o mesmo ritmo, né? Porque senão você deixa excesso de material em alguns lugares, ou você deixa menos material. Né? E ela tem que ter um ritmo. O ritmo vai determinar a largura da solda, sempre padrão, como se fosse na solda submersa. Não subaquática, submersa, onde é uma máquina que solda só na posição plana e programa, e você coloca ela na posição de 2 a 3 milímetros e ela realiza a solda. Nós temos que tentar chegar mais perto que for de uma máquina, no sentido de precisão. Né? E, então, 2 pontos importantes, são vários, mas 2 pontos importantes. 2 a 3 milímetros em relação à peça, para estar protegendo dessa poça a poça de fusão desse ambiente externo, ou seja, o oxigênio, alguma variação, né? E, né, a velocidade também constante, né? A
a velocidade constante para você estar fazendo uma solda de qualidade, né? E você também vai ter que estar na distância em relação à peça constante também. Por quê? Porque senão você vai sair fora daquela proteção que a gente falou agora há pouco, né? Como fossem os desenhos, daquele campo que está protegendo, e vai dar espaço para entrar o oxigênio. Aí vai dar o quê? Isso aqui, na verdade, é o resto do eletrodo, né? Depois a gente vai falar isso também, né? Ou seja, escória. E essas escórias, a qual vocês estão vendo aqui, ó, isso são escórias, né? Espera aí, deixa eu mostrar direito. Essa daqui é a escória. Essa escória, se você sair fora dos 2 ou 3 milímetros, ela vai dar uma solda fraca, porque o oxigênio ele vai entrar lá dentro, né? E ele não faz parte do processo, de soldagem. Ele é estranho, ele vai dar um poro. O que é o poro? E o poro nada mais é da onde ele está marcando para você aí. O poro vai estar marcando para você aí aonde o oxigênio saiu. E o que é a escória que a gente está fazendo aqui, né? O que é a escória que tem no eletrodo, que tem no arame tubular da MIG? A escória é para proteger. No caso da proteção, no caso desse tipo de proteção, a proteção da solda, além da distância em relação à peça e outros elementos, a proteção está no revestimento do eletrodo. O que é o revestimento do eletrodo? É aquela casquinha que vem no eletrodo e para proteger a alma, independente do material. Olha aqui, como ele vai se desfazendo. Olha como que acontece com ele. Se você soldar com o eletrodo nessa situação, ele já vai estar sem proteção. Ele vai dar solda fraca. Se você pegar um eletrodo e dar outra solda por cima do revestimento, muita gente faz isso, ela vai dar uma solda fraca. Como assim vai dar uma solda fraca? Porque o revestimento depois ele se chama escória. O próprio nome já diz. O que é escória? A escória é o subproduto do eletrodo, da soldagem, né? Depois não se usa para nada, é lixo. E se você deu um cordão de solda e deu outro por cima do outro, né, vai estar estragando a solda. Mas é uma serralheria, não interessa. A gente tem que pensar que nós temos que soldar bem a vida inteira. Temos que começar a aprender a soldar bem. Não significa que você tem anos de solda, que você solda bem. Ou pode ser que sim. Não significa que você tem poucos dias de solda, que você solda bem. Pode ser que não, pode ser que sim. O interessante é você começar a aprender a soldar bem. Eu estou falando de soldabilidade e fazer a coisa certa, porque é mais fácil você aprender a coisa certa do que a coisa errada. Porque depois que você aprende a coisa errada, para você tirar o vício, é difícil, né? Você, tem uma sujeirinha ali, o cara tá soldando um pilar, uma tesoura que já está pintada, não tirou aquele espaço de 4, 5 centímetros, já soldou, mas o arco elétrico, o eletrodo, ele derrete, mas vai para dentro da poça de fusão. Se você fizer um exame de ultrassom, de raio-x, você vai ver aquele resto de tinta, você vai ver aquele resto de escória, você vai ver tudo isso aonde? Dentro da solda. Você sente isso quando você pega o picãozinho e já começa a bater para tirar a casca. Isso tem gente que nem tira, né? E aí a solda ficou uma solda fraca. Se você trabalhar a vida inteira numa empresa que não exige inspeção, você
vai estar passando. Mas por que não fazer uma solda bonita? Por que não fazer uma solda com soldabilidade? Eu estou falando, vai ser uma solda fraca. Se fizer um exame, vai perceber o resto de tinta, o resto de, o resto, de escória, se for no campo, a sujeira de uma terra, em usina de açúcar, geralmente tem muita manutenção. Quebra o caminhão no meio do nada, eu sei que é difícil fazer a coisa certa, mas tenta fazer a coisa certa. Vai soldar uma peça, vai lá, faz os procedimentos de limpeza correta, porque é para soldar metal com metal. Se for ouro com ouro, se for cobre com cobre, se for níquel com níquel, se for o que for, né? Para soldar, são os dois materiais. Alguns são compatíveis, outros não. Mas, vamos dizer assim, vamos aprender a fazer a coisa certa a partir de hoje. Porque uma explicação básica que eu dou, que é mais ou menos assim. A solda, se você pensar, ela é como se fosse um vulcão em erupção. Por que você está fazendo um paralelo agora com um vulcão em erupção? Lógico, a solda é um vulcão em erupção. Para te ensinar o que acontece com uma solda mal feita. O que faz um vulcão em erupção? Naquele momento que ele está em erupção, ele está jogando as larvas e está descendo a montanha. Ele está levando animais, ele está levando casa, ele está levando carro, ele está levando árvore, ele está levando cerca, naquela cerca tem pedaço de arame, ele está levando tudo, muro, tudo está virando líquido naquele momento. E quando você está abrindo o arco elétrico, outro quando você está soldando, naquele momento também tudo está virando líquido. E aí que você tem que ter o comando, que eu falei do ator, aí que você tem que ser o cara. Né? Bom, se tudo está virando líquido, a hora que acabar essa avaria, vamos dizer assim, essa erupção, vai solidificar outra vez. Aí se você pegar uma pessoa da área, um geólogo, ele vai lá tirar partes daquilo lá e ele vai ver que tem parte do cachorro, parte da cerca, parte do tijolo, parte do carro, porque ele fez uma análise geral de tudo que está ali. Né? E a solda é a mesma coisa. Você está achando que, mas soldou. Além de não estar fazendo uma solda bem feita, você está fazendo uma solda poluída. Dentro daquela poça de fusão, quando for fazer uma análise de ultrassom, de raio-x, você vai ver que lá dentro está o pedaço da escória. Você deu um cordão por cima do outro sem tirar a escória. Mesmo vai dar o problema. Mesmo que você está fazendo uma solda bonita, vai dar problema. Então ele vai encontrar pedaço, ele vai entrar resto de sujeira. Tem uma sujeirinha aqui, soldei por cima, um escapamento. Vai ter problema. Né? Porque na análise ela vai ser encontrado esse problema. O ultrassom vai bater, né, como se fosse aqueles brinquedinhos antigos, né, vamos dizer assim, um exemplo prático e rápido. Ele vai bater naquele micro-organismo que está lá dentro, e vai voltar e vai jogar na tela. E vai ser descoberto que sua solda vai ser reprovada. Então nós temos que trabalhar sempre pensando para ser bom. Hoje a gente está numa empresa pequena, a gente vai estar numa empresa grande amanhã. Então, se você acostumar fazer uma solda de qualidade, você vai fazer uma solda de qualidade sempre. Hoje, amanhã, daqui 15 dias, você já acostumou ela de maneira correta você já acostumou ela de maneira correta e isso já tornou um vício bom, como andar de bicicleta, que eu falei. Se você tem que transformar os vícios se forem bons. O vício, para quem é da área da soldagem, como eu disse, vai no mercado, vai lá na padaria, vai numa festa, começa a analisar a questão da solda. Nós damos uma dica já. Qual que é a primeira dica? A primeira dica que nós demos
é você ver a questão das curvas. 99% das soldas que você for analisar, você vai ver excesso de material nas curvas. Por quê? Porque nas curvas você não manteve. Nas curvas você desacelerou. Principalmente no processo MIG, se no final do objetivo e nas curvas você desacelerar, você vai deixar excesso de material. Bom, essa foi mais uma apresentação. Eu sou Carlos Alberto Bottino, sou de Jaboticabal, estado de São Paulo. Já fiz trabalhos nos Estados Unidos, já trabalhei também já no Canadá. Sou soldador MIG, TIG, eletrodo, oxiacetileno. Já participei de muitos congressos de solda, já dei aula para o governo do estado, já fiz muitos cursos de solda, já formei muitos alunos. Hoje eu tenho uma escola que chama ETEG, Escola Tecnológica Jabuticabalense de Solda, na cidade de Jaboticabal. E a gente também gosta de customização de carros antigos. Hoje eu só faço para mim, né? Graças a Deus consegui trabalhar nesse sentido. E você pode conseguir isso. Eu sempre falo que o curso de solda não é um curso que vai te dar uma carreira. O curso de solda, você a partir de um curso de solda, além de você ter uma carreira de sucesso, você pode construir, fazer o que você quiser. Você pode fazer um portão da sua casa, você pode fazer a própria casa, você pode fazer a sua própria casa, aliás. Você pode fazer o seu próprio carro, você pode fazer sua própria moto. Você consegue fazer isso. Eu consegui. Por que você não consegue? Você consegue. Eu consegui. Você faz o portão, você faz o seu telhado, você faz a sua casa. Esse barracão, que depois a gente vai dar uma corrida só para vocês darem uma olhada, onde eu dou o curso de solda, esse barracão foi tudo feito com sucata. A única coisa nova foi o teto. O resto é tudo sucata, né? Então, você consegue ter essa criatividade na solda e construir o que você quiser. A gente sempre fala que na solda a gente não constrói. No curso de solda você só não constrói uma carreira. Você constrói o que você quiser. Talvez você fale assim, nossa, você é louco. Verdade. Mas é a maior verdade do mundo. No curso de solda, você consegue, se você tiver criatividade e batalhar por isso, você consegue fazer o que você quiser. A transformação é uma fase da criação. Algum material foi, em primeiro momento, ele foi destinado para aquele fim. Mas você consegue mudar isso. Mas o que você está falando? Não, eu estou te falando que, de repente, uma cadeira quebrou, você pode transformar ela num quadro. Isso está muito em moda. Você pode pegar, hoje, um primeiro momento, um carro pode ser uma decoração. Eu já fiz muito isso, né? Eu já fiz um outro braço da nossa empresa também, que a gente cria, decorações exóticas. Teve um amigo meu que eu fiz um caminhão para ele, dei a ideia e passei para uma outra pessoa executar, e que virou praticamente uma prateleira, um caminhão inteiro. Outro, ele fez uma mesa. Se você entrar no meu Facebook, vocês vão ver. E a gente já fez muitas coisas. Agora a gente está fazendo uma outra obra que a gente colocou, que é a minha, que a gente colocou um detalhe de um carro numa parede. Então, o cara que pensou primeiro pensou para ser um carro. A gente já pensou para ser uma decoração. O outro pode pensar um banco. O outro pode pensar para ser uma churrasqueira. O outro pode pensar... Bom, é infinita, né? As possibilidades são infinitas.
Então, meu nome é Carlos Alberto Bottino. Vou ter o prazer e o tesão de que vocês estejam acompanhando, que eu vou passar o que for, o que eu puder, de graça, nos conhecimentos que a gente adquiriu durante todo esse tempo no Brasil e no exterior. A partir de hoje nós estamos entrando no YouTube e eu queria parabenizar e também agradecer a Deus, que é um sonho que eu sempre tive. Vou dar só uma pequena uma olhada aqui para vocês darem uma olhada no esquema aqui, para vocês darem uma olhada rapidinho só, né? Aqui são algumas das certificações que a gente tem, né? Aqui são algumas das certificações que a gente tem, né? Corte, conformação, domínio, Fundank, Sertãozinho, né? Então a gente tem bastante conhecimento nessa área. Aqui, isso aqui já é para manter o eletrodo sempre na temperatura correta, né? Como eu falei para vocês, a gente tem também paixão. Eu estive lá em New Jersey, Nova York, por carros antigos, né? A gente está aqui com alguns carros antigos que a gente restaurou, mas aqui é só para mim mesmo, sabe? Aqui uma Chevrolet Brasil 59 e tal. Ali é um Hondinha tunado. A gente tem algumas Mercedinhas, algumas coisas nesse sentido. Bom, mas o que eu quero falar para você é o seguinte: a transformação é uma fase da criação. Você fazendo o curso de solda, você não constrói somente uma carreira. Você constrói o que você quiser. Em primeiro lugar, que você tem que ter é a humildade e a simplicidade para querer aprender. Como eu sei alguma coisa, eu conheci o Oliveto, que é o inspetor nível 4, num congresso lá em Pindamonhangaba, e eu sou uma criança perto dele. Então, você tendo a humildade, vontade, e a primeira coisa que você tem que ter, ou a segunda, tesão, né, para fazer as coisas. E a primeira é esse cara aqui que vai te ensinar. Sem ele você não faz nada. Você entendeu? Essa é a mensagem que eu vou te deixar em primeiro lugar. Paixão, impacto, tesão e vontade de saber que você vai construir o que você quiser. Um abraço, meu nome é Carlos Alberto Bottino, ou Bato Bottino, a qual eu prefiro ser chamado, que todo mundo chama de Bato Bottino. Um abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo.